Imagina você comprando a casa dos seus sonhos, tudo parecendo perfeito. Você e sua família estão felizes, mas algo estranho e perturbador começa a acontecer. Você permaneceria nessa casa? Vem comigo que eu conto essa história bizarra que serviu de inspiração para uma série da Netflix. Mas antes. Sejam todos muito bem-vindos à vizinhança. Não, pera, texto errado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Lados da Lua. Vocês podem me chamar de Coral. Aqui vocês encontrarão histórias curiosas e eu já aviso que algumas podem trilhar caminhos um tanto quanto assustadores. Sintam-se à vontade para se inscrever, deixar o like e assim ajudar o canal. Agora, sem mais delongas, vinheta. Em 1905, foi construída uma bela casa em Westfield, Nova Jersey. A propriedade contava com 6 quartos e 4 banheiros. E essa casa ela foi vendida pelo menos 2 vezes por $1. Sim, você ouviu certo, $1. E é claro que isso foi há muitos anos atrás. A casa, mais conhecida como 657 Boulevard, foi vendida pela família Woods por $1.300.000 para a família Brodus, formada por Derrick, Maria e seus 3 filhos, de 10, 8 e 5 anos. E tudo parecia perfeito, os preparativos pré-mudança estavam a todo vapor. E foi quando as coisas começaram a ficar estranhas. Mas estranhas como? Bom, a família recebeu uma carta. E nessa carta, o remetente ele se identificava como The Watcher, ou o vigilante em tradução. Essa carta, ela foi a primeira, mas infelizmente ela não seria a última. E agora eu vou falar pra vocês o trecho que a gente tem dessa carta, porque ela é bem maior do que foi divulgado, e dizia assim: Querido novo vizinho do 657 Boulevard, permita-me dar-lhe as boas-vindas ao bairro. Como você veio parar aqui? O 657 Boulevard chamou você com sua força interior? O 657 Boulevard é o assunto da minha família há décadas. E, à medida que se aproxima de seu 110º aniversário, fui encarregado de observar e aguardar sua segunda vinda. Meu avô vigiava a casa na década de 1920 e meu pai na década de 1960. Agora é minha vez. Você conhece a história da casa? Você sabe o que está dentro das paredes do 657 Boulevard? Por que você está aqui? Eu descobrirei. Já vi que você inundou a 657 Boulevard com empreiteiros para poder destruir a casa como deveria ser. Má jogada. Você não quer deixar a 657 Boulevard infeliz. Você tem filhos, eu os vi. Até agora acho que são 3 que contei. Tem mais a caminho? Você precisa encher a casa com o sangue jovem que pedi. Melhor para mim. Sua antiga casa era pequena demais para a família em crescimento? Ou foi ganância para me trazer seus filhos? Uma vez que eu saiba seus nomes, vou chamá-los e desenhá-los também. Quem sou eu? Existem centenas e centenas de carros que passam pela 657 Boulevard todos os dias. Talvez eu esteja em um. Olhe para todas as janelas que você pode ver do 657 Boulevard. Talvez eu esteja em uma delas. Bem-vindos, meus amigos. Bem-vindos. Que comece a festa. Então, gente, o que vocês fariam? Conta aqui nos comentários. E, obviamente, o Derrick, quando ele leu essa carta, ele ficou muito assustado. E ele estava sozinho nessa hora, então ele saiu pela casa apagando todas as luzes. Isso para que, se tivesse alguém observando de fora, não conseguisse ver o que ele estava fazendo ali dentro. E ele ligou para a polícia de Westfield para eles irem até lá e verem o que dava para ser feito. Mas naquele primeiro momento, não dava para se fazer muita coisa. Era uma carta e ninguém sabia quem era o remetente, mas a polícia orientou que eles não contassem a ninguém, porque todo mundo havia se tornado um suspeito, todo mundo poderia ter sido o autor daquela carta. Então o Derrick voltou para sua outra casa, onde ele estava morando com a Maria e seus filhos, lembrando que a casa nova, né, a 657 Boulevard, eles estavam fazendo algumas reformas, então eles ainda estavam na antiga casa. E ele mostrou essa carta para Maria. E eles resolveram então conversar com os antigos moradores, né, a família que vendeu a casa para eles. Perguntar se eles já haviam recebido alguma carta, se havia acontecido alguma coisa estranha. Eles mandaram então um e-mail para os Woods e foi respondido logo na manhã seguinte pela Andrea Woods. Um dos trechos da carta, o vigia escreveu o seguinte: Eu pedi aos Woods para me trazer sangue jovem e parece que eles ouviram. E também foi por conta disso que o Derrick e a Maria resolveu mandar esse e-mail questionando os antigos
antigos proprietários, porque se ele dizia que tinha mandado uma carta pedindo para eles venderem a casa, então alguma carta chegou. E a Andrea Woods respondeu na manhã seguinte, dizendo que morou na casa por 23 anos e que ela e a família nunca se sentiram observados, nem nunca receberam cartas. Somente alguns dias antes deles se mudarem, né, para os Brothers entrarem, que ela recebeu uma carta onde o remetente assinou como The Watcher, né, o vigia, e que era uma carta mais estranha do que assustadora, do que perturbadora em si, e eles acabaram simplesmente jogando a carta fora e não deram nenhuma atenção para aquilo. O casal Brothers também suspeitou que pudesse ser algum comprador que ficou chateado por ter perdido a venda. Mas os Woods disseram que, de fato, receberam ofertas acima do valor pedido. Mas o comprador interessado desistiu porque ele recebeu um diagnóstico médico ruim, e o outro que estava interessado acabou encontrando uma outra casa, então ele perdeu o interesse na 657 Boulevard. Então não havia nenhum possível comprador frustrado por não ter concretizado o negócio. Algo que foi levantado na resposta que a senhora Woods deu por e-mail à família Broads é que o vigia sabia da venda da casa. Isso porque a carta endereçada aos Woods chegou antes mesmo da 657 Boulevard ser anunciada para venda. E a carta dos Broads chegou cerca de 3 dias depois que os empreiteiros chegaram na casa, na 657 Boulevard. E como o vigia sabia que a casa estava disponível para venda, já que ele mandou aquela carta antes dela ser anunciada, e como ele sabia também que aqueles empreiteiros eram da nova família e não da família Woods que estava querendo fazer alguma reforma ou algo assim. Isso, na minha opinião, sugere que o vigia é alguém próximo. Não sei se vocês concordam. Pouco tempo depois da primeira carta, os Brothers foram convidados para ir a um churrasco na casa da frente. E eles aproveitaram essa oportunidade para ficar de olho nos vizinhos convidados. Quem sabe alguém chamava a atenção e, né, pudesse ser um forte candidato ali a ser o The Watcher. Claro que seriam apenas especulações, porque não havia prova de nada e até então só temos uma carta até agora. A família Brothers não havia se mudado ainda para 657 Boulevard. Eles estavam em alerta. O Derek até cancelou viagem de trabalho. A Maria ficava grudada nos filhos e gritava por seus nomes sempre que um deles se afastava. Passaram 2 semanas da primeira carta e uma nova chegou. Essa já estava destinada ao senhor e senhora Brothers. Ou seja, o vigia agora sabia seus nomes. Foi a Maria que encontrou essa carta na caixa de correios e ela, assim que reconheceu a letra, já chamou a polícia. E essa segunda carta dizia... Lembrando que são trechos, tá, gente? Bem-vindos novamente à sua nova casa no 657 Boulevard. Os trabalhadores têm estado ocupados e eu tenho observado você descarregar carros com seus pertences pessoais. A lixeira é um toque agradável. Já encontraram o que está nas paredes? Com o tempo eles vão. A carta também identificou os 3 filhos do casal, por ordem de nascimento e por seus apelidos, que Maria gritava sempre que eles se afastavam. E o vigia também escreveu: tenho o prazer de saber seus nomes agora, e o nome do sangue jovem que você me trouxe. Você certamente diz seus nomes com frequência. E ele ainda perguntou sobre uma das crianças que ele havia visto usando um cavalete em uma varanda fechada. Ele perguntou: é ela a artista da família? E a carta continuou: 657 Boulevard está ansioso para que vocês se mudem. Já se passaram anos e anos desde que o sangue jovem governou os corredores da casa. Vocês já encontraram todos os segredos que ele guarda? O sangue jovem vai brincar no porão? Ou eles estão com muito medo de ir lá sozinhos? Eu teria muito medo se fosse eles. Fica longe do resto da casa. Se você estivesse lá em cima, nunca os ouviria gritar. Eles vão dormir no sótão? Ou todos vocês vão dormir no segundo andar? Quem tem os quartos de frente para a rua? Eu saberei assim que você se mudar. Vai me ajudar a saber quem está em qual quarto. Assim posso planejar melhor. Todas as janelas e portas do 657 Boulevard me permitem observá-los e rastreá-los enquanto você se move pela casa. Quem sou eu? Eu sou o vigia e estou no controle do Boulevard 657 há quase 2 décadas. A família Woods entregou a você. Era hora deles seguirem em frente e gentilmente venderam quando eu pedi. Passo muitas vezes ao dia. 657 Boulevard é meu trabalho, minha vida, minha obsessão. E agora, você também é da família Broaddus. Bem-vindo ao produto de sua ganância. A ganância foi o que trouxe as últimas 3 famílias ao 657 Boulevard. E agora trouxe você até mim.
tem uma mudança feliz no dia. Você sabe que vou assistir. E aí, de novo, o que vocês fariam? A pessoa que se autonominava The Watcher, ou o Vigia, parecia conhecer o interior da casa, a distribuição dos cômodos. Isso por si só já é bem assustador, e somando as informações sobre as crianças, o tom ameaçador, não preciso dizer que essa segunda carta assustou ainda mais o casal, e a Maria e o Derek decidiram então não levar mais as crianças para visitar a nova casa. E a questão do vigia ter citado o cavalete na carta tornou tudo ainda mais sombrio. Isso porque o local que esse cavalete estava não dava para ser visto da rua. Isso só seria possível se a pessoa estivesse ao lado da casa ou atrás dela. E o Derek já havia ouvido falar sobre os vizinhos, os Langfords. Os Langfords eram uma família excêntrica, mas também disseram que era inofensiva. A família era composta por Peggy Langford, uma senhora de 90 anos, e alguns de seus filhos, todos adultos, moravam com ela. Um dos mais jovens era Michael Langford. Ele tinha por volta de 60 anos, não trabalhava e chamava atenção por seu comportamento. Ele costumava andar pelo quintal dos vizinhos, olhar pelas janelas. Teve uma família que dizia que ele pegava os jornais toda a manhã para entregar para eles. E mais tarde também foi dito por um dos irmãos do Michael que ele foi diagnosticado com esquizofrenia quando era jovem. A família Langford também morava ali desde 1960. E coincidência ou não, isso não passou despercebido pelo Derek. Vocês lembram que o vigia disse que vigiava a 657 Boulevard na década de 60, né? Em 1960. E a casa dos Langford ficava ao lado da varanda onde ficava o cavalete que o vigia citou na carta. E tudo parecia indicar, então, que o The Watcher era alguém daquela casa. E o maior suspeito para os Broaddus era o Michael Langford. Derek então comunicou à polícia sobre essa suspeita e o investigador disse que eles também suspeitaram logo de cara, tanto que após a primeira carta, o Michael Langford ele foi levado para dar uma entrevista. Entrevista porque não havia provas, apenas uma suspeita mais forte, pois até então todo mundo ali era suspeito. E o Michael negou saber das cartas e como não havia provas, nada pôde ser feito. Bom, cada vez mais assustados e vendo que a polícia não estava encontrando nada que pudesse ajudá-los, o casal começou suas próprias investigações. E o Derek ficou obcecado para saber quem era o autor daquelas cartas. Ele instalou câmeras pela casa, ele ficava abaixado no escuro tentando ver se alguém estava observando a casa, instalou um novo sistema de alarme, fez um mapa com informações de quando os vizinhos haviam se mudado, sendo que os Langford era a única família que morava ali desde 1960. Ele também marcou possíveis linhas de visões de onde daria para ver o cavalete na varanda, assim como até onde daria para ouvir a Maria gritando pelas crianças. E algumas casas se encaixavam em ambos os casos. Ele também contratou um investigador particular e um ex-agente do FBI. Inclusive, esse ex-agente, ele inspirou a personagem Clarice Starling em O Silêncio dos Inocentes. E eles também contrataram um segundo ex-agente do FBI para que avaliasse e analisasse ali as ameaças, até onde aquela pessoa poderia de fato chegar. E esse ex-agente, ele reconheceu ali no texto da carta alguns tiques que demonstravam que o autor era uma pessoa mais velha. Uma pessoa que lia bastante, não havia palavrões. E isso surpreendia pelo nível da raiva que o vigia demonstrava nas cartas. E esse ex-agente também acreditava que o autor não passaria daquilo, não iria além. Mas não dava para afirmar isso com certeza. O vigia, ele demonstrava uma raiva pelas reformas que estavam sendo feitas na 657 Boulevard e pelas pessoas ricas, como a gente pode ver nesse trecho. A casa está chorando de toda a dor que está passando. Você mudou e fez com que fosse tão extravagante. Você está roubando sua história. Ele chora pelo passado e o que costumava ser no tempo que eu percorria seus corredores. A década de 1960 foi um bom momento para o 657 Boulevard, quando corri de sala a sala imaginando a vida com os ricos ocupantes de lá. A casa estava cheia de vida e sangue jovem. Depois ficou velho e o meu pai também, mas ele continuou observando até o dia em que morreu. E agora eu observo e espero o dia em que o sangue jovem será novamente meu. E bom, às vezes passa a impressão que essa pessoa já morou na casa e às vezes não. Às vezes passa a impressão que essa pessoa visitava a casa com uma certa frequência.
e que agora que a 657 Boulevard havia sido vendida, ela não conseguiu comprar por não ter condição financeira suficiente para pagar pelo valor pedido. E por isso essa raiva de quem tem dinheiro e de quem comprou a casa. Mas tudo isso também pode ser uma cortina de fumaça e ser exatamente o que o vigia quer que pensemos. E o fato é que estava cada vez mais bizarro e assustador. O Derek e a Maria eles estavam postergando a mudança o máximo que eles conseguiam. E os Langford, os vizinhos, eles eram suspeitos, mas não os únicos. Havia um casal que morava atrás da 657 Boulevard. E eles mantinham um par de cadeiras perto da 657. Algo tão estranho que foi notado pelo pintor dos Brothels, dizendo que viu um cara mais velho sentado nessas cadeiras olhando em direção à casa. E agora a gente já está no final de 2014 e as investigações por parte da polícia pararam, pois não havia provas, não havia mais evidências para eles seguirem. E o Derek, em uma tentativa desesperada, buscando que aquilo acabasse, ele levou aquelas cartas a um padre e pediu que esse padre abençoasse a casa. Mas, infelizmente, as cartas não pararam e algumas semanas depois da segunda carta, uma terceira carta chegou. Essa dizia: 657 Boulevard está se voltando contra mim. Está vindo atrás de mim. E eu não entendo por quê. Que feitiço você lançou nele? Antes era meu amigo e agora é meu inimigo. Eu sou responsável pelo 657 Boulevard. Não está no meu comando. Vou afastar suas coisas ruins e esperar que se torne bom novamente. Não vai me punir. Eu vou subir novamente. Serei paciente, esperarei que isso passe e que você traga o sangue jovem de volta para mim. 657 Boulevard precisa de sangue jovem. Ele precisa de você. Volte. Deixe o sangue jovem brincar novamente como eu fiz uma vez. Deixe o sangue jovem dormir no 657 Boulevard. Pare de mudá-lo e deixe-o em paz. E aqui a gente vê mais uma vez que o vigia estava muito incomodado com as reformas que estavam sendo feitas na 657 Boulevard. E os Brothers venderam sua antiga casa, mas eles não se mudaram para 657 Boulevard. Eles foram morar com os pais da Maria. E isso causou muita estranheza, muitos burburinhos, porque poucas pessoas sabiam das cartas e ninguém entendia porque uma casa daquela estava vazia. E o casal estava psicologicamente abalado, a Maria foi diagnosticada com estresse pós-traumático, o casamento também não estava indo bem, era muita tensão, o Derek também estava obcecado em descobrir quem era o vigia. As cartas, elas eram entregues pelo correio, então não adiantava colocar uma câmera apontada para a caixa de correios, porque ela ia pegar o carteiro. E 6 meses após a chegada das cartas, os Brothers eles decidiram vender a 657 Boulevard. E aí começava um novo problema, isso porque a família estava pedindo um valor maior do que eles haviam pago, e isso era justificado pelas reformas que eles fizeram. Só que muita gente questionava por que uma casa daquela estava vazia. Isso acabou gerando muita curiosidade e boatos começaram a surgir. E por esse motivo, os Brothers mencionaram as cartas, mas disseram que só compartilhariam com os potenciais compradores. Eles também processaram os antigos moradores da 657 Boulevard. E eles processaram um ano depois de comprar a casa. E eles argumentaram no processo que os Woods deveriam ter dito que receberam uma carta. Foi aí que tudo meio que, vazou, porque um repórter ele acabou encontrando esse processo e nesse processo havia, nessa queixa, havia trechos das cartas do The Watcher. E por mais que a família, os Brothers, não quisesse que isso vazasse, foi praticamente impossível. E agora, repórteres estavam acampando em frente à Boulevard 657. E havia muitos pedidos para que o Derek disponibilizasse as cartas, para que eles pudessem ver o conteúdo na íntegra, de tudo que o vigia escrevia. Mas o Derek, ele não liberou essas cartas, até para não atrair mais atenção aos seus filhos. Um investigador veterano da polícia de Westfield acabou assumindo então as investigações sobre o The Watcher. Enquanto ele investigava, ele descobriu que os investigadores eles haviam pedido um exame para ver se continha amostras de DNA em alguma das cartas, e surpreendentemente, sim, havia. E o DNA era de uma mulher. E agora, a irmã de Michael, Abby Langford, se tornou uma potencial suspeita. Isso porque ela era corretora de imóveis e ela
poderia, né, ter ficado chateada por não ter vendido a casa ao lado, por não ter ganhado uma comissão. Então eles orquestraram uma forma lá de conseguir uma garrafa d'água dela para fazer uma comparação de DNA, mas não foi compatível. E o Ministério Público também acabou descartando os Langford como suspeitos. Frustrados, os Broaddus, eles acabaram reabrindo suas próprias investigações. A polícia fez o mesmo e eles pediram também uma amostra de DNA da família Woods, né, da Andrea Woods. Qualquer um poderia ser o vigia. E uma noite o investigador responsável e seu parceiro, eles estavam parados próximo a 657 Boulevard, observando a casa, e eles notaram que havia um carro parado ali, o carro estava parado bem de frente à casa, e eles acharam aquilo muito estranho. E quando eles rastrearam, eles descobriram que esse carro era de uma moça, de uma jovem, e ela namorava um cara que era gamer, assim, e eles jogavam jogos mais obscuros, mais sombrios, e nesses jogos o nickname dele era The Watcher, coisas assim. E ele foi convidado, inclusive, né, pra dar entrevistas, porque não havia provas para obrigá-lo a comparecer. Então, ele prometeu que ele ia comparecer à entrevista, e ele prometeu isso 2 vezes, e ele não cumpriu nenhuma das 2 vezes. E ficou por isso mesmo, porque não dava pra obrigá-lo a comparecer. E o caso da 657 Boulevard acabou se tornando meio que uma lenda urbana, e várias teorias começaram a surgir. E uma dessas teorias dizia que foi a própria família Broaddus que escrevia e mandava essas cartas pra eles mesmos, e eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas a parte da teoria é o seguinte: segundo essa teoria, a família havia se arrependido de comprar a casa, ou eles haviam percebido que não poderiam pagá-la e tentaram sair dessa venda. E tinha gente também dizendo que eles estavam tentando um acordo para filme, e de fato eles estavam recebendo sim convites para ter essa história contada, mas eles estavam recusando. E alguns moradores acharam importante comentar que ao longo de uma década a família Broaddus passou de uma casa de $315 mil para uma casa de $770 mil e agora para uma casa de $1.300.000 e refinanciaram suas hipotecas. Então era uma mudança rápida e para algumas pessoas aquilo estava cheirando golpe e enfim, por aí vai. E muita coisa começou a ser questionada, inclusive um perfil da Maria em uma rede social que era aberto, e isso foi questionado por um artigo de jornal, mas também disseram que o DNA dela não era compatível com o DNA encontrado na carta. Enfim, tava tudo uma grande loucura, todo mundo com muitas teorias, todo mundo querendo saber quem era o The Watcher. Então vocês imaginam como que tava a galera assim, não, foi fulano, não, foi ciclano, não. Enfim, muitas pessoas discutindo em fóruns da internet sobre quem poderia ser o vigia. 2 anos depois da chegada das cartas, a família Broaddus pegou dinheiro emprestado com alguns familiares para comprar uma segunda casa em Westfield. Enquanto isso, a 657 Boulevard permanecia vazia e gerando gastos. O processo contra a família Woods também continuava. Em alguns estados dos Estados Unidos, é exigido que os vendedores informem aos compradores sobre alguns acontecimentos que ocorreram no imóvel, como, por exemplo, se ali houve algum assassinato, se há assombrações, dentre outras coisas. Porém, Nova Jersey não tinha essa exigência e, mais tarde, esse processo foi rejeitado pelo juiz. Em 2016, a 657 Boulevard voltou a ser anunciada para venda. E a casa ficava aberta para quem tivesse interesse em comprá-la e ir conhecer. E havia um livro onde as pessoas que visitavam a casa assinavam, e o Derek e a Maria aproveitaram essa chance para ficar comparando as caligrafias para ver se eles encontravam alguma semelhante à das cartas que eles receberam do vigia. Mas eles não encontraram. E todas as vezes que um potencial comprador lia as cartas, o negócio não se concretizava. A pessoa acabava desistindo de comprar a casa. Então, os Broaddus tentaram vender a casa para alguém que demolisse e repartisse a propriedade. Mas o Conselho de Planejamento de Westfield não permitiu que isso fosse feito. Mais de 100 moradores apareceram e um deles com um advogado, isso para impedir que a proposta dos Broaddus fosse adiante. E sim, foi rejeitado pelo Conselho de Planejamento de Westfield e, salvo engano, por unanimidade. Os moradores eles tinham medo que suas propriedades fossem desvalorizadas. Para vocês entenderem, Westfield é considerada uma cidade muito rica, atraindo moradores bem-sucedidos e prósperos. É considerada também uma cidade muito segura. É o tal eu venci na vida, o famoso sonho americano. E a 657 ficava na Boulevard, uma rua larga, arborizada, era muito bem localizado. A Maria, ela havia crescido na cidade e a casa da infância, né, onde ela cresceu, ficava a poucos quarteirões ali da 657 Boulevard. Já o seu marido Derek, ele cresceu no Maine, em uma família muito humilde.
E ele trabalhava em Manhattan como corretor de seguros, e graças aos seus esforços ele foi crescendo até ele chegar no cargo de presidente sênior. E isso pode ser uma informação importante, porque às vezes alguém achava que o Derek não era digno de morar numa casa daquelas, por sua origem humilde. Enfim, gente, uma teoria. E o Derek, ele havia investigado a vida dos vizinhos para tentar descobrir quem era o The Watcher, né? Quem era o vigia. Então, nessas investigações, ele descobriu inúmeros podres de alguns vizinhos. E quando ele não conseguiu vender a casa para dividir o terreno, ele ficou muito bravo. Então, ele escreveu algumas cartas, anonimamente, claro, e saiu distribuindo como o vigia fazia para os seus vizinhos. E aí, os vizinhos ficaram extremamente assustados, preocupados, e ficou aquele caos, né? Como assim, agora tá quase todo mundo, né? Praticamente todo mundo recebendo cartas e, né, com informações assim que, nossa, como que ele sabe disso e tal. Até que o Derek confessou que era ele, e apenas ele falou que a Maria não tinha absolutamente nada a ver com isso, que ela nem sabia, e que ele queria que as pessoas sentissem na pele o que ele estava passando todos aqueles anos. Isso não ajudou muito por conta daquela teoria que tinha gente acreditando que os Brothers poderiam estar escrevendo essas cartas e enviando para si mesmos, e enfim, né? Pouco depois da decisão do Conselho de Planejamento de Westfield, o Derek e a Maria eles conseguiram alugar a 657 Boulevard. Porém, o aluguel não ajudava tanto, não dava nem para pagar a hipoteca. E no contrato havia uma cláusula falando que se chegassem mais cartas do vigia, que a família poderia sair da casa poderia rescindir contratos sem complicações, né? E 2 semanas após isso, chegou uma nova carta do vigia. Sim, 2 anos e meio depois, uma nova carta. E essa dizia: ventos violentos e frio cortante para o vil e rancoroso Derek e sua esposa desprezível Maria. E a carta seguia com trechos como: você se pergunta quem é o vigia? Vire-se, idiota. Talvez você tenha falado comigo, um dos chamados vizinhos que não tem ideia de quem poderia ser o vigilante. Ou talvez você saiba e tenha medo de contar a alguém. Bom movimento. Eu andei pelos caminhões de notícias quando eles assumiram meu bairro e zombaram de mim. Eu assisti enquanto você assistia da casa escura na tentativa de me encontrar. Telescópios e binóculos são invenções maravilhosas. Meus soldados do Boulevard seguiram minhas ordens. Eles realizaram sua missão e salvaram a alma da 657 Boulevard com minhas ordens. Todos saúdam o observador. Talvez um acidente de carro, talvez um incêndio, talvez algo tão simples como uma doença leve que parece nunca desaparecer, mas faz você ficar doente dia após dia, após dia após dia. Talvez a morte misteriosa de um animal de estimação. Os entes queridos morrem de repente. Aviões, carros e bicicletas batem. Os ossos partem. E os inquilinos, eles ficaram assustados, mas eles concordaram em permanecer na casa se os Brothers instalassem câmeras ao redor da propriedade. E apesar do medo, os Brothers viram aquilo como uma nova chance de obter evidências. E eles continuavam a pressionar então a polícia para que descobrissem quem era o vigilante, mas embora as investigações continuassem, a família sabia o quão difícil era descobrir de fato quem era o vigia. Os Brothers colocaram a 657 Boulevard à venda por $1.495.000. Isso era mais do que eles pagaram, mas justificado pelas reformas que eles fizeram. Porém, todos os potenciais compradores ficavam assustados com as cartas, e o valor foi despencando. E finalmente, a família Brothers conseguiu vender a 657 Boulevard em 2019. Lembrando que eles compraram a casa em 2014. E eles compraram por $1.300.000 e a venderam por $959.000. Eles perderam muito dinheiro porque as pessoas não tinham coragem de morar na 657 Boulevard. Tudo graças ao vigia, que nunca mais entrou em contato e até hoje sua identidade é desconhecida. Ah, e só para finalizar, ok? A quarta carta também dizia: você é desprezado pela casa. O vigilante venceu. E você, alguma teoria de quem era o vigia? Me conta nos comentários. O vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, não esqueça de deixar o like e fique à vontade para correções, sugestões e demais comentários. Até mais!